amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro, estamos começando conversa com um analista sobre o mercado de café, já cumprimentando o meu colega, amigo, consultor de safras, Gil Barabashi. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Tudo ótimo. Bom, Gil, antes de mais nada, digo a você que entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, tem todas as informações sobre o mercado de café, as consultorias do Gil, as análises do Gil e de nossos outros consultores dos demais produtos agrícolas, produtos agropecuários. E aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações Safras TV, todos os dias temos novos vídeos para vocês, inclusive essa playlist que é o Conversa com Analista, em que conversamos com os nossos consultores. Hoje, falando de café, Gil, já lanço para ti o seguinte questionamento: o que determinou, que o produtor está vendo, é claro, com bons olhos, essa recuperação vista recentemente por o Arábica na Bolsa de Nova York? Os preços chegaram a atingir os níveis mais altos em praticamente 2 semanas, né, na sessão de ontem. O mercado bateu na máxima em US$ 1,84 por libra-peso. Hoje está apresentando esse movimento aí de baixa, né? Mas claro que é um patamar bem melhor que aquele que o mercado viu no começo de 2023, assustador para o produtor, né, Gil? Sim, Alessandro, sim. O que a gente está vendo, Alessandro, é bem, basicamente, a gente está vendo parte do processo de correção, né? A gente olha no gráfico aqui, né? Esse gráfico já é do contrato maio, né? Que o contrato março já está aí, já vai começar no período de notificação a partir do dia 17. Então a gente está olhando para o contrato maio. E o desenho é similar, né? O desenho é similar. A gente teve um movimento de alta, depois um tombo e um tombo exagerado, né? Então a gente vê aqui esse escorregão de preço aqui, quando ele foi flertar com a linha dos 140 centavos ali, um exagero de baixa motivado aí por um pessimismo em torno do ano de 2023, em termos de economia, a questão aí de dólar, a questão aí de rompimento de linhas técnicas, ou seja, o mercado ele pesou demais a mão do lado negativo, e daí, naturalmente, você passaria por uma correção, e essa correção veio de uma sequência pesada. Por quê? Paralelamente a essa correção, mudou o ambiente externo, né? A gente tinha uma visão externa em relação à economia no final do ano passado, bastante pessimista para 2023. E o que a gente, quando começou 2023, mudou um pouquinho esse quadro. Veio alguns números, o Fundo Monetário Internacional melhorou a projeção de crescimento da economia mundial, basicamente ele eliminou o risco de recessão, né, nesse momento, quer dizer, que era uma sombra muito grande no final do ano passado. Isso aí criou um ambiente mais favorável para você corrigir para cima os ativos, né? E o café veio nisso. Primeiro, porque caiu demais. Depois, ele aproveitou a carona com os outros ativos e outro fator, a questão cambial, né? O dólar perdendo valor, você tem uma compensação aí, principalmente o dólar contra a real, e a importância do Brasil no cenário de exportação de café foi outro fator. E, por fim, um fator fundamental ligado ao café e basicamente brasileiro, que é o seguinte: você tem uma dificuldade muito grande de comprar café aqui no mercado físico, né? A disponibilidade, muito aperto na disponibilidade física, fez com que os diferenciais nos portos brasileiros saíssem do deságio e fosse para os ágil, ou seja, saísse da linha negativa e fosse para a linha positiva. Isso tudo criou um ambiente que também acabou batendo em Nova York. Então, você teve fundamento, você teve correção, você teve financeiro, você teve mudança de perspectiva e também um fundamento, mais um fundamento de curto prazo, um fundamento de disponibilidade de curto prazo brasileira, com os diferenciais muito pesados, muito fortalecidos aqui no FOB brasileiro, que acabou influenciando também uma correção lá em Nova York, trazendo aí uma sensação de aperto muito grande no disponível. Gil, a gente tem visto comentários também no mercado da questão climática, com indicações aí de chuvas excessivas em regiões produtoras, principalmente em Minas Gerais, né? O que se comenta é que tem chovido demais, isso está atrapalhando inclusive tratos culturais, né? Gera temores aí em relação à aplicação correta de uso de fertilizantes, de defensivos, temores que com a umidade excessiva também apareçam doenças, que possa vir ferrugem, enfim, a gente
acompanhou aí esses comentários no mercado de que isso também poderia estar trazendo nos fundamentos aí um suporte para os preços. Até que ponto tu acha que isso pode realmente estar por trás desse movimento positivo aí em Nova York? Olha, Alessandro, o que a gente tem percebido, ele está muito ligado ainda à safra colhida no ano passado. A safra brasileira colhida no ano passado, essa pouca disponibilidade. A leitura que se faz em relação à safra 2023, que seria afetada por pelo excesso de umidade, ele, de certa forma, a leitura ainda é bastante positiva. Apesar dessa ressalva em relação à umidade excessiva, pode trazer problemas tanto para Tatus, e isso aí pode impactar futuramente a questão de produtividade. Mas, a princípio, esse efeito ele é bem pequeno em relação ao mercado. Tanto é que o mercado continua invertido, né? Se a gente olha os contratos março e maio, que são os contratos mais curtos, eles estão valorizados em relação aos contratos mais longos. O contrato de setembro, que é o contrato de entrada de safra do Brasil, ele está mais baixo que o contrato maio, por exemplo, né? Então, isso indica o seguinte, que existe uma situação que o mercado está olhando, uma situação de aperto, de pouca disponibilidade no físico, né? Isso é o que está ajudando aí a manter esse preço valorizado lá em Nova York, mas, pelo contrário, se enxerga aí um sinal de que essa oferta vai melhorar. E quando se olha para esse sinal, eles estão olhando para a chegada da safra brasileira. Então, quer dizer, esse impacto ele ainda é pequeno, né? O que a gente enxerga mais desse movimento é um movimento mais concentrado no curto prazo e mais concentrado na pouca disponibilidade da safra 2022, que foi uma safra menor do que o esperado, e além disso tudo, além da pouca disponibilidade, tem uma postura do produtor brasileiro de segurar mais as vendas, que também ajuda a impactar os diferenciais e traz essa sensação de que a oferta disponível está muito curta, né? E daí reflete-se em Nova York. Pois é, Gil, essa questão do mercado invertido é bem interessante, né? Porque a gente viu no ano passado isso ser muito marcante, né? As posições mais próximas do mercado de curto prazo, é, tendo aí uma maior valorização em relação ao mercado mais distante, mais futuro, que não é normal. Mas no começo do ano, o mercado desinverteu, digamos assim, voltou ao normal. Mas, de novo, agora a gente vê esse cenário aí de alguma preocupação de curto prazo, realmente, né, Gil? Mas com perspectivas futuras mais positivas. Queria que tu Sim. mudasse para a tela do nosso mercado físico, porque a pergunta que eu vou te fazer, Gil, é a seguinte: levando-se em consideração que a gente está vendo aí esse mercado novamente invertido, com uma valorização de curto prazo, não seria um momento interessante aí para o produtor aproveitar que os preços voltaram aí a se consolidar acima até da faixa de R$ 1.100 por saca para os cafés arábica de melhor qualidade, para se mexer um pouco mais, comercializar um pouco mais, tendo em vista que adiante tem a entrada da safra brasileira? Bom, Alessandro, como a gente está olhando aqui, está podendo acompanhar aqui os gráficos no mercado físico brasileiro, realmente o mercado físico brasileiro, principalmente o disponível, né, ele reagiu e reagiu de uma forma bastante interessante em relação à melhora do preço em Nova York, a retranca do produtor, a pouca disponibilidade, os diferenciais muito fortalecidos no FOB exportação, e o mercado saiu daquela zona de conforto, quebrou algumas linhas e subiu, tornando aí, voltando a ser atrativo novamente para o vendedor. Então, quer dizer, realmente, esse movimento é um movimento bastante interessante, né? E gera aí novas oportunidades para os vendedores. Só destacando aí que na tela a gente tem à esquerda, em cima, né, o café arábica de bebida fina no Serra do Mineiro, em cima à direita o café sul de Minas, também um arábica de qualidade melhor, ali embaixo à esquerda o Rio Zona da Mata, café arábica, e à direita embaixo, café Conilon tipo 78, Colatina, Espírito Santo. Mas, Gil, o que tu diria então aí como uma recomendação para o produtor nesse momento de um mercado que reagiu, mas que o produtor está na retranca aí, né? Também entre a safra, né, Gil? Tem um Sim. período que o produtor já que tinha que fazer da safra passada já fez, tá especulando de uma certa forma normalmente, né? Mas alguma coisa eu acho que o produtor devia aproveitar porque adiante entra a safra e se não houver aí uma coisa muito grave na produção, a tendência naturalmente é de pressão, né, Gil? Exatamente, Alessandro, esse é o ponto, né? A gente, esse é um movimento que está muito concentrado no curto prazo, né? E na disponibilidade
física imediata, né? Tem uma perspectiva que vem mais café pela frente quando começar a colheita. Então, quer dizer, é interessante o produtor olhar com mais carinho esse movimento, né, e tentar aproveitar, fracionando aí, vindo, dosando, e não esquecendo que daqui 2 meses você já tem Conilon entrando no mercado, daqui 3 meses você já tem Arábica entrando no mercado, né? Essa janela é um pouco curta, então quer dizer, ele não pode ficar aí esperando demais para essa tomada de decisão. Dentro dessa linha de raciocínio, talvez ele a começar a aparecer devagar e aproveitando essa puxada nos preços seria uma estratégia interessante para ele nesse momento. Bom, Gil, para encerrar, falando de tendência, né, aquela para sair, não pode ficar em cima do muro. A gente tem o mercado aí que saiu dessa linha aí que ameaçava 1,40 em Nova York, rompeu até 1,80, agora dando uma corrigida hoje um pouquinho abaixo de 1,80. Tu acredita num mercado que se mantenha assim, nesses níveis aí no curto prazo, ou daqui a pouco o mercado não vai encontrar forças? Qual é a tua opinião aí para o mercado internacional? Olha, ele tem uma linha bem. Se a gente olhar o curto prazo, tem duas linhas bem interessantes aí, pesadas, que é a linha de 180. Vamos pegar ali o contrato Maia, essa linha de 180 que ele está tendo uma resistência muito grande, então eu acho que precisa algo mais para ele se sustentar acima dessa linha de 180, e no lado de baixo ele tem uma linha de 170 centavos. Então, quer dizer, esse intervalo de curto prazo é um intervalo que ele tende a buscar a acomodação, né? E ainda muito sensível, muito vulnerável às questões financeiras, e se esticar um pouquinho mais essa linha de raciocínio, de olho na chegada da safra do Brasil, desenvolvimento, os números de safras, o que ele está esperando com a chegada da safra, que daqui a pouco está aí, né? Então, essa seria a ideia. Então, no curto prazo, esses intervalos de 170, 180 são interessantes ele monitorar. O rompimento pode gerar um movimento de alta ou de baixa, né? Mas o que prevalece no médio e longo prazo é a safra brasileira. Beleza, Gil. Muito obrigado. Um abraço, Gil. Até a próxima para todos aí. Um abraço, Alessandro, e até a próxima. Abraço a todos.